Tá cedo. Eu almocei cedo hoje, né? Vamos lá então, pessoal. Aparentemente tá rolando uma treta aí entre Henri Bugalho e Kim, o MBL, sei lá que diabo que é. Então vamos ver aí, ó, resposta ao Henri Bugalho. Vídeo do Kim, um deputado gamer. Se estiver vendo esse corte aí no futuro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e live todo dia meio-dia. É só colar, tanto aqui quanto na plataforma roxa. Tamir Felipe, é nóis. Bora pro vídeo. Vídeo para responder ao Henri Bugalho, que fez um vídeo falando sobre a candidatura do Danilo Gentili, que eu ainda não assisti, só vi o tema, me enviaram. Parece que nem o Kim acredita nessa candidatura do Danilo Gentili, né? Parece que ele não tá concordando com isso, parece que ele foi voto vencido nessa palhaçada, né? E eu vou comentar aqui pra vocês. Eu assisti só um pequeno trecho do início e vou continuar aqui mais ou menos do minuto 3 assistindo com vocês pra responder ponto a ponto aqui o que ele disser sobre a candidatura do Danilo. Mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no meu novo canal de games, o Cata Games, o link também vai estar na descrição, entrar no Clube MBL pra receber informações em primeira mão e entrar no nosso Instagram pra gente bater 1 milhão. Vamos lá. Faz sentido propor um comediante, um humorista para ser candidato à presidência, né? E aí ele defende 2 pontos. O primeiro deles é que um humorista é uma profissão como qualquer outra, uma profissão honrada e que não tem nada de errado em um humorista se candidatar. E de fato ele tem razão nesse ponto. Alguém ser humorista não é nenhum, sei lá, não é nenhum desabono para alguém se tornar um candidato à presidência ou qualquer outro cargo eleitoral. Humorista é alguém como um ator, como, sei lá, como um apresentador de TV, como um jornalista, ou seja, alguém que trabalha com a mídia, faz piada, faz as pessoas rirem, mas é uma profissão, um trabalho. Então, assim, eu consigo imaginar grandes humoristas no mundo aí que poderiam ser candidatos à presidência ou candidatos a cargos eletivos e que seriam, sabe, aceitáveis. Aqui eu concordo com ele, né? Nós já temos 2 grandes exemplos mundiais. Ronald Reagan, né? Que implementou uma política econômica que fez os Estados Unidos crescer, que foi um dos responsáveis ali pela queda, pela derrota do regime comunista. Reagan era palhaço? Sabia não, velho. Pô, por essa fomos surpreendidos novamente, né? Zelensky, hoje um dos maiores líderes mundiais que tem enfrentado O Zelensky é um dos maiores líderes mundiais. O país do cara foi dizimado pelo outro. Caralho. Caralho, o país do cara conseguiu ser dizimado pelo outro e os caras tá falando que é o maior líder mundial. Tá comendo merda aqui, porra. Você é maluco, porra. uma guerra heróica aí contra a Rússia. O Gentili, como eu falei, é uma figura controversa. Ao longo da sua trajetória como humorista, ele fez muita piada com questões complicadas, com questões que chocaram as pessoas. Então, provavelmente, quando houver uma campanha eleitoral, caso ele venha a ser candidato à presidência, essas histórias do Gentili serão desencavadas para mostrar como ele não é uma pessoa tão decente assim para um cargo como presidente. Piadas que ele fez que possam ter desagradado algumas pessoas mostrariam que ele não é um candidato decente a presidente. Isso parece um raciocínio bastante tortuoso, né? Não é porque desagradou uma piada, não é porque uma piada foi ofensiva, mesmo porque a intenção da piada é provocar, não só fazer rir, né? É incomodar também, e isso o Danilo Gentili faz e fez durante muito tempo. Não acho que isso mostre que ele não seja uma pessoa decente, tem a capacidade de, numa propaganda eleitoral, mostrar que ele não é uma pessoa decente para ocupar a presidência da República, mesmo porque, para quem conhece a trajetória de vida do Danilo Gentili, sabe que ele é uma pessoa decentíssima. E outro ponto defendido pelo Kataguiri é que atualmente o maior estadista do planeta, o mais respeitado do planeta, é um humorista, que é o Zelensky, presidente da Ucrânia, um país em guerra, invadido pela Rússia, e aí, segundo o Kataguiri, ele é o mais respeitado chefe de Estado do planeta. Aí é um pouco complicado defender essa posição, né? Porque, embora ele seja respeitado pela defesa do país dele, né? Por estar lá em solo ucraniano defendendo o país contra a invasão russa, se ele é mais respeitado no mundo ou não, é difícil dizer. Eu não sei até que ponto que a gente poderia afirmar isso de maneira categórica. Certamente ele é respeitado pela posição dele, como eu falei. Vamos lá. Ele não é respeitado senão não tinha entrado no país dele. Essa é a coisa mais simples, cara, de ver. Ninguém que é respeitado tem seu país invadido, pô. Nenhum presidente que é respeitado tem seu país invadido. Isso não existe, pô. Sobre ele ser mais respeitado do mundo, isso não sou eu que digo, é revista Time, isso é um reconhecimento das próprias Nações Unidas. Quem passou blush na boca? Passou blush na boca? Tá vendo? Tá brilhando meio rosa? Que diabo é isso, cara? Ô, louco. Entendi, né? Vocês estão vendo isso aí? Tá parecendo vocês, tá, né? Ao colocar a sua esposa pra fazer um pronunciamento. Não tá, mano. O cara tá de batom, velho. Tá de batom, mano. Ele tá de batom, velho.
final após uma assembleia. Então, o Gloss? reconhecimento do Zelensky como hoje um dos maiores líderes mundiais não é uma afirmação minha, é imprensa internacional, é própria Nações Unidas, né, que tem esse reconhecimento de dar o espaço. Você fique, Kim, sai fora. Você é Kim, fique da boa. Mesmo nas votações, né, em relação à guerra na Rússia, e mesmo o posicionamento da OTAN, né, que junta boa parte dos países desenvolvidos de apoio ao Zelensky, demonstra, né, essa grandeza dele como líder. Vamos supor que... O Kim deve ter toque de deixar aqui, ó, a cinta do fone aqui em cima, tá ligado? Porque quando você tira, ó, fica a marquinha aqui, tá vendo? Ó, fica a marquinha no cabeça aqui, tá vendo? Na cabeça. Por isso que tá usando o fone igual um doido ali, tá vendo? Deve ter toque, né? Kim deve ser um cara vaidoso, pô. Você vê que ele mete até um gloss. Realmente aconteça isso, né? MBL consegue criar um partido, vai lá, põe Danilo Gentili como candidato à presidência e vão concorrer à disputa eleitoral de 2026. Vamos supor aqui que isso dê certo do modo como eles planejam. Daí eles vão encontrar o grande obstáculo que é o voto. Como eles vão conquistar o voto desse eleitor que não sabe como o Gentili seria como político. Não tem nenhum cargo eleitoral anterior, não foi deputado, não foi senador, não foi nada na política. Como esse humorista vai ocupar agora esse espaço na política? E aí vão ter que convencer as pessoas que ele é competente. Sobre convencer as pessoas de que ele é competente, isso daí é o papel da campanha eleitoral e da pré-campanha. E da nossa capacidade também, nós temos uma iniciativa que é o Livro Amarelo, de ter um manual de políticas públicas para a saúde, para a educação, para a economia, que nós estamos debatendo com grandes especialistas do país, para formar isso ao longo dos 4 anos, diferente daquele plano de governo capenga e genérico que geralmente os candidatos só protocolam no TSE para cumprir a legislação. O MBL tá querendo fazer um PND. Good iniciativa, velho. Só não sei quem são esses grandes especialistas que eles estão chamando aí, né, velho? Espero que, porque há 4 anos atrás os caras falavam que o Paulo Guedes era um grande especialista também, né? Grande especialista em escamar o brasileirinho, né, velho? Tá aí agora aí, vamos ver, né? Vamos ver quem são esses especialistas aí, né? Então, passar a seriedade da candidatura... E como é que vocês vão mostrar na pré-campanha que o Danilo Gentili tem competência? Vocês vão mostrar qual é o histórico dele na gestão pública e no executivo? Qual é o histórico que vocês vão mostrar, né? Porque é isso, né? Não adianta você ter um plano. Você tem que ter alguém que demonstra a capacidade de implementar aquele plano, né? Não adianta você só ter um plano maravilhoso. Tem que ter pessoas habilidosas para poder executar os planos, né? Porque senão, se eu só tiver um plano, eu posso virar um ministro da saúde, mas você só precisa de um plano. Mas eu não sei nada de medicina, não interessa. Você tem um plano? Não é assim que funcionam as coisas, né, Kim? As pessoas precisam ter experiência nos cargos que elas vão ocupar, né? E se elas não têm experiência, me parece que elas têm que começar de baixo. E não me parece que o presidente da República Federativa do Brasil seja um cargo de começar de baixo, né? Não me parece isso. A não ser que você me diga alguma coisa, me prove ao contrário, mas não me parece, né? Por que não vai ser candidato da cidade dele, né? A prefeito da cidade dele? Começa por lá, pô. A profundidade da candidatura do Danilo Gentili é um papel que nós vamos desenvolver e que nós já estamos desenvolvendo. E você pode ver que no próprio Twitter, há muito tempo, o Danilo exerce muito mais um papel de ator político, de uma pessoa que opina, que se posiciona politicamente, do que um humorista. Eu tô aqui todo dia, Kim, meio-dia até 7 horas. Tem vezes que a gente fica até 2 horas da manhã aqui, velho, opinando, dando pitaco sobre a política brasileira, sobre tudo, coisa e tal. Disso, para eu ser capacitado a ser um presidente da república de um país continental igual o Brasil, meu amigo, tem abismo de distância, né, velho? O Gentili está à Quem direita... fica falando bosta no Twitter não quer dizer nada, né, velho? Não quer dizer nada sobre a capacidade do cara de gerir um estado, né, velho? Liberal, né, clássico, entre aspas aqui, como ele se definiria, um liberal clássico, mas um liberal conservador dentro do perfil dos moldes do MBL, e ele ocupa o espaço à direita. Essa direita, atualmente, ela está, em grande parte, associada ao bolsonarismo. Mesmo se o Bolsonaro não se candidatar, mesmo se o Bolsonaro for preso, mesmo se o Bolsonaro, sabe, deixar de participar da política, você tem uma direita dura agora, uma direita consolidada, cristalizada, que está alinhada a ideais muito radicais, muito extremistas, e que vai continuar votando em candidatos semelhantes ao Bolsonaro. Duvido muito que um candidato radical, que um candidato bolsonarista radical tenha 20% dos votos, mesmo porque a maior parte do eleitorado do Bolsonaro, a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, não só a maior parte, mas a maioria esmagadora, não defende golpismo, não defende radicalismo, simplesmente votou contra o PT, votou contra o Lula. É engraçado que eu tenho essa percepção, tá ligado? Mas a análise do Henry e a análise do Kim dá tacu, né? Percepção do mundo total, né, assim, né?
Baseado em quê? Conjuntura política, né? Minha opinião sobre esse fato aí. Mas, né? E voto aí de pessoas de centro, de pessoas que jamais votariam no Bolsonaro para derrotar a candidatura do Lula. 20% é muita gente. Eu duvido muito, Henrique, com a experiência que eu tenho em campanhas e em eleições, que haja 20% do eleitorado radicalizado que vá votar em outro candidato, né? Que vá dar esse piso para outro candidato. 20% é muito voto. Não... Agora o Kim usou um argumento que, né? Pra refutar ele mesmo. Agora a experiência conta. E realmente conta, né? Tipo assim, mano, eu já disputei 2 eleições e eu manjo de eleição mais que o Henri Bugalho que não disputou nenhuma. Justo, correto. Mais que eu também, que nunca disputei nenhuma. Aliás, eu disputei uma presidencial. Né? Participei de uma presidencial, mas whatever. Esquece isso. Agora, o argumento já não serve pra ser presidente da República? Pô, pra falar besteira na internet o argumento serve. Agora pra ser presidente da República não serve, o Kim? Aí você me fode, hein, Kim? Não sei se você realmente tem noção do que significa ter 20% de votos. Ainda mais considerando, né, Bolsonaro inelegível, não sendo candidato, e você falar em um outro candidato hipotético que teria um discurso radical. Primeiro, que ele precisaria ter visibilidade. Segundo, que ele precisaria dar visibilidade para esse discurso dele e conquistar a legitimidade com o eleitorado bolsonarista, que, na minha visão, vai se enfraquecer e vai diminuir a radicalização cada vez mais ao longo do tempo, porque o Bolsonaro não está disposto a fazer oposição. O Bolsonaro não está disposto a liderar a oposição e justamente por isso o seu discurso e a sua seita, por assim dizer, vai se enfraquecer ao longo do tempo. Resta ali um intervalo central que vai ser dividido entre candidatos de esquerda, candidatos clássicos também de esquerda, né? Talvez aí um PSOL, talvez o PDT mesmo, né? Reocupando espaço à esquerda. E por outro lado você tem o centro-direita, também fragmentado entre outros partidos. O Gentili entraria nessa disputa. A direita brasileira, fragmentada, tentando ocupar espaço nessa disputa. Para isso ele teria que disputar votos de direitistas, dos mais distintos partidos, e disputar votos também de uma fatia da esquerda. E aí entra o maior obstáculo de todos do MBL. Porque assim, uma pessoa de esquerda no Brasil conhece o MBL, sabe o que representa. Eu acho que muita gente da esquerda prefere ser crucificado do que votar no MBL. Olha aqui, ó, tá aqui os cravos aqui, eu vou te pregar na cruz aqui, você tem que votar no Gentili. Não, prefiro morrer. Me crucifique, se me pendura aqui que eu não voto nesse cara. Concordo com você que tem muita gente de esquerda que prefere ser crucificado do que votar no Movimento Brasil Livre, porque nós temos posicionamentos claros. Não, gente, vamos parar com isso aqui. Ninguém vota no MBL. Para com isso, ninguém vota no MBL, até porque é impossível votar no MBL do jeito que é o sistema brasileiro. Por quê? Porque o MBL não é um partido. Repita comigo, MBL não é um partido. Logo, é impossível votar no MBL. O MBL não tem nenhum voto, porque ele não é um partido. Tá bom? Ele não é um partido. E não se pode votar em candidaturas avulsas sem partido. Tem que ser de partido. Precisa ter partido, mano. Então vamos parar de reforçar esse negócio. O MBL não é partido. Repita comigo, o MBL não é partido, tá bom? Ele não é partido. Duros, coerentes e incisivos. Agora, não acredito nem vai virar que partido, tá? Ele vai precisar de votos de esquerda, né? Mesmo porque esquerda ideológica mesmo, né? Se resume a esses 20% que você colocou. E olhe lá, a maior parte da população brasileira esmagadora tá pouco se lixando se você é de direita ou se você é de esquerda. Ela tá muito mais ligada ao vínculo com a pessoa, né? Com a personalidade, com o caráter, com o caráter duvidoso, então, né? Porque o Lula e Bolsonaro foram pro segundo turno. O caráter duvidoso do candidato em si, né? No Brasil, as figuras partido são muito mais clandestino, poderosas do que os partidos políticos, do que os grupos políticos. É um país muito menos ideologizado. E eu acredito que, mesmo com a vitória do Lula, né? Não seja o Lula que tenha vencido, mas o Bolsonaro que perdeu. O que eu quero dizer? Não é que a maior parte das pessoas estão simpatizando mais e querem que o país caminhe mais... Acusou a população de ser mau caráter. Rolou isso, de tabela, né? Para um rumo estatizante como o do Lula. Mas Bolsonaro traiu tanto... Lula estatizante. Lula estatizante. Lula estatizante. Lula estatizante. Porra, que... dos seus valores, fez tanta besteira, falou tanta besteira, fez um governo tão desastroso que, para evitar um mal maior, que seria o Bolsonaro, esses eleitores votaram no Lula. Agora, não acho que o país esteja majoritariamente, né, à esquerda. Só pra quem não sabe, tá, gente? Tá dando risada aqui do Lula estatizante, mas o Lula foi o que fez a maior privatização da história das petrolíferas do mundo, né? Quando ele abriu ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, foi a maior da história do planeta Terra.
É esse cidadão aí chamado Luiz Inácio Lula da Silva que o Kim tá falando que o Lula é estatizante. Pelo contrário, eu acho que hoje a maior parte do eleitorado se identifica mais com valores à direita e que isso tende a aumentar ao longo do tempo, porque esse início de governo Lula já tem sido um desastre e eu acredito que vai ser um desastre, principalmente econômico, até o final do seu mandato. Portanto, eu não acredito na necessidade de votos de esquerda. É engraçado que o Lula vai seguir todo o manual do neoliberal aí, né? Austeridade fiscal, independência do Banco Central, como é que é? Não impressão monetária, né? Não arroxo, não mexida no IR, não cobrar imposto de rico, todo o manual aí do neoliberal, o Lula tá seguindo. E o negócio é um desastre, né? O cara, será que ele mesmo se escuta, o Kim? Então eles ocupam esse espaço e já vem com força ao longo Privatização do bem? monopolizando o debate nessa direita liberal. E por outro lado, quando surge o Bolsonaro, eles também encampam o bolsonarismo, eles também se alinham ao bolsonarismo, porque muitos dos ideais bolsonaristas são parecidos com os ideais do MBL. Não dá para se esquecer disso. Se a gente pensar, por exemplo, né, associando essa nova direita no Brasil, eles estão muito alinhados ao bolsonarismo. E depois que o Bolsonaro se elege, ocorre um racha entre bolsonaristas e MBL. E aí que eles se tornam os traidores da pátria. MBL é linha auxiliar do bolsonarismo, né? A gente rompeu com o bolsonarismo por um princípio, por um valor fundamental que é a democracia. A partir do momento que no dia 26 de... Primeiro, eu sempre deixei muito claro que o voto no Bolsonaro seria um voto útil, não seria um voto adesista. Mentira. Vocês apoiavam Paulo Guedes. Vocês apoiavam Paulo Guedes, falavam bem do Paulo Guedes. E eu vou puxar aqui pra mostrar pra vocês. Nunca fui governista, sempre fui independente e em 3 meses e 3 anos de mandato fui oposição e oposição dura, muito mais dura, aliás, do que oposições à esquerda, entregando muito mais relatórios de fiscalização e controle, dando muito mais problemas no Ministério Público e Judiciário pro Bolsonaro do que as esquerdas. Para além disso, relembrando, né, o nosso compromisso, o nosso rompimento definitivo com o bolsonarismo foi a partir do momento em que nos chamaram para uma manifestação no dia 26 de maio de 2000. Eu acho que eles tiraram, o MBL tirou, né, mano? Ele tirou o apoio ao Guedes do ar. 19, pedindo fechamento Quem achar aí, manda pra mim, mano. Pedindo fechamento supremo. Nós fomos absolutamente contrários. Os bolsonaristas passaram a nos atacar desde então. Então, colocar que é linha auxiliar do bolsonarismo, pelo amor de Deus, ignorar todo o trabalho que nós fizemos de destruição do bolsonarismo ao longo de todos esses anos que nós continuamos fazendo. Eu quero ler aqui um tweet. Esse aqui foi um tweet compartilhado pelo Kim Kataguiri e que é uma publicação do Alan dos Santos. O Alan dos Santos é aquele jornalista bolsonarista, né, que está foragido nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, aqui, ele está mencionando um congresso do MBL que vai acontecer, né? Então, segundo o Alan dos Santos, a direita não vai vencer eleição nenhuma mais, porque a direita radical, os extremistas conservadores, né, contaminaram o debate público, segundo aqui a visão do Alan Santos, né, como argumento da direita permitida, entre aspas, a extrema-direita bolsonarista... Aqui, a internet não perdoa, cara. A internet não perdoa. Tá aqui, brasileirinhos, ó. Olha lá, MBL oculta 13 vídeos em que elogiava e defendia Paulo Guedes. Vídeos foram colocados em modo privado, em que só o dono do canal pode visualizar o conteúdo. Olha lá, a cara dos patetas, cara. A cara dos patetas. Logo após a concordância do ministro da Economia Paulo Guedes com o Auxílio Brasil de R$400 proposto por Jair Bolsonaro, o MBL colocou no modo privado ao menos 13 vídeos em que elogiava ou fazia defesa do ministro. A movimentação foi detectada por Guilherme Felati, fundador do Novelo Data, empresa especializada em análise de dados nas redes. Olha lá. A revolução de Paulo Guedes, ó, os vídeos que foram privados, ó. A revolução de Paulo Guedes detona deputado socialista e defende fim dos privilégios. Guedes responde Kim sobre o crescimento do Brasil pós-reforma. Comunista mal intencionada é humilhada por Paulo Guedes. Coaf nas mãos de Guedes. Paulo Guedes dá lição de moral em deputada petista. Top 5 caneladas da semana sobrou até pro Guedes. Melhores momentos do Paulo Guedes na comissão da Previdência, as melhores refutações de Paulo Guedes na CCJ, Paulo Guedes enfrenta esquerdismo na CCJ, treta, Paulo Guedes rebate filho de Dirceu com Tchutchuca é a mãe, Paulo Guedes escapa de armadilha da esquerda e discurso promissor de Paulo Guedes para os americanos. Não foi o link, João? Manda no Twitter, o YouTube não manda link, mano. Tá aí, né, Kim? Você tenta esquecer, mas a gente não esquece, velho. A internet pune. A internet pode ser dura às vezes.
cagou no jogo. Os comunistas adoram quando isso ocorre, pois mantém o esmalte de democracia. É assim que vive a Venezuela hoje, por exemplo, continua. A existência e permissão de perfis moderados será sempre usado pelos comunistas como prova de diálogo e democracia, enquanto eles criminalizam a oposição real, que sequer pode morar no Brasil. O MBL é perigosíssimo, pois mantém os comunistas na legalidade. O que o Alan Santos faz aqui é uma versão nova, né, recalchutada da tal teoria das tesouras, ou teatro das tesouras. É uma teoria olavista também, esdrúxula, que diz o seguinte, que numa democracia como a brasileira, existe uma falsa oposição entre os participantes da política. Existe uma esquerda real, a comunista, que ocupa os postos de poder, que está dominando o jogo, e existe uma oposição simbólica, antigamente PSDB, mas aparentemente agora MBL, uma oposição simbólica de uma direita brasileira, tolerada, permitida, e que essa direita faz o jogo da esquerda. Basicamente, Henry, o que você acabou de fazer foi você se refutar e se contradizer. Primeiro você disse que a gente é linha auxiliar do bolsonarismo, depois você acaba de ler um tweet do Alan dos Santos mostrando que nós somos o exato oposto do que eles representam. Não tem esse negócio de urna fraudada, de armação comunista, de armação com o judiciário. Não. Lula foi eleito e Lula é culpado por muitas coisas, mas não é culpado por ter sido eleito, né? Mais do que isso, quer jogar a culpa da eleição do Lula no MBL, mas o Lula só está solto porque a Lava Jato acabou, porque Augusto Aras terminou com a Lava Jato, um petista, e porque Jair Bolsonaro indicou Cássio Nunes para o Supremo, que votou a favor da suspeição do Sérgio Moro e permitiu que Lula disputasse as eleições. Então vamos lembrar que quem de fato quis polarizar com o Lula e pensou que fosse vencer as eleições garantindo os direitos políticos do Lula foi Jair Bolsonaro. Mas enfim, você acabou de colocar, né, uma posição fundamental de diferença, né, entre nós e o bolsonarismo, que é a defesa da democracia e o reconhecimento do jogo democrático, né? O pior que o argumento do Cássio Nunes, ele é cretino, né, velho? Ele é cretino, assim, ele é... Como eu posso dizer assim? Nesse contexto que ele foi colocado, ele é canalha, porque tem o fato da Vaza Jato, né? Tem o fato da Vaza Jato. Assim, geralmente a gente usa esse argumento do Cássio Nunes para refutar bolsonarista maluco que tá falando que o STF tem um complô para colocar o Lula para fora. Aí eu falei, esse complô só deu certo porque o bolsonarista, a gente aceita para argumentar e usa o argumento do Cássio Nunes. Não é? Agora, desse jeito que foi usado pelo Kim, é canalha, né, velho? É canalha. É canalha, assim, porque na verdade tá usando esse argumento canalha porque eles estavam lá apoiando o Sérgio Moro e tomou a rasteira do Sérgio Moro, entendeu? Eles não aceitam o discurso que o Sérgio Moro é canalha. Eles não aceitam isso, né? Então eles têm que usar essa carta, só que essa carta desse jeito não pega essa aderência. Sacaram o que eu tô falando? De MBL querer agora se tornar um partido e propor a candidatura do Gentili não quer dizer muita coisa. Eles podem conseguir tornar partido, podem conseguir encampar uma candidatura do Gentili e não vai ganhar. Ou vai ter muita dificuldade de ganhar uma eleição porque realmente os votos aí já estão muito consolidados. A esquerda brasileira é muito cristalizada em torno do PT, alguns partidos satélites do PT e, por outro lado, a direita brasileira também está muito concentrada agora no bolsonarismo. Isso não vai mudar, até onde eu perceba, nos próximos anos. Aqui está uma diferença fundamental que a gente tem de leitura política. Não acredito que o bolsonarismo esteja cristalizado, não sei se a esquerda vai estar tão unida assim para as próximas eleições. Lula diz que não vai disputar a eleição. Lula fora da disputa eleitoral, isso abre um leque gigantesco para disputas fratricidas dentro das... Opa, Lula já tá revogando isso aí já, hein, Kim? Você tá perdendo isso aí, né? Tá perdendo isso aí que o Lula já tá de novo na pista aí. Esquerdas dispersando seus votos e no campo da direita eu duvido muito que durante esses 4 anos de omissão de Jair Bolsonaro tentando pegar visto de turista lá nos Estados Unidos, sumindo, você vai ter um bolsonarismo cristalizado, muito menos, isso eu tenho certeza absoluta, isso eu posso até fazer uma aposta com você, hein? Muito menos que um eleitorado cristalizado, radicalizado de 20%. Eu aposto denúncia, hein? Aposta é bom, hein? Sim. Beleza, meus amigos, então esta foi a resposta. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e um abraço e até mais. O capeta já ofereceu seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça. Vixe, porra, tem um meta de teatro do coitado? Tem um meta ali do teatro do coitado. Porra, então é isso aí, né, brasileirinho? É isso. Kim Kataguiri aí respondendo ao Henry Bugalho e, né, poderíamos concordar com eles, né, mas aí seríamos 3 falando merda. Então como a gente, né, só gosta de falar merda ao vivo, a gente tá de boa ainda. Mas é isso.
Curte o vídeo, se inscreva no canal e é nóis. Pô, o meta dos cortes tá violento aqui hoje, hein? Produção de corte tá violento, né? Vocês estão gostando do meta? Ou atrapalha ao mesmo tempo que